Patronia, que o estás en la cielo, via nomo es sanctificita, veno via regno plenumigio, via volo, kiel en la cielo, el ancal sur la terra. Mia un pano tiu tagen dono al ni hodiaŭ, kaj pardono al ni niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas aŭ niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu vou usar um sistema em que eu posso escrever naquilo que eu estiver falando com vocês, que eu vou corrigir um pouco daquelas frases, né? E apesar que a dona Dalva não está aí, mas vamos ver, vamos fazer o que for possível, né? Bom, então, hodiaŭ estas la tria de aprilo 2023. Ripeto, bonvolu. Hodiaŭ estas la tria Hodiaŭ estas la tria de aprilo. De aprilo. É de abrilo? De aprilo? De aprilo. Está escrito aqui, aprilo. Vocês estão vendo? Não, mas é de aprilo. De aprilo. A preposição de abrilo. De aprilo. Aprilo. De abrilo. Aprilo. 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 P de pato. Aprilo. P de pato. Isso. Do DEC-TRI. Do mil. Entre a palavra aprilo e o ano não tem D. Ah, tá. Tá? De aprilo. Tem o D. Do mil do DEC-TRI. Isso. O que você perguntou, Jô? O D é entre o dia e o mês. E o dia e o mês. Entre o mês e o ano não tem a preposição D. Não. É la tria de aprilo do DEC-TRI. Tá? Eu tinha explicado ao pessoal que a aula hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu quero escrever. Além de mostrar, eu quero escrever, porque nós vamos fazer a correção do reimatasco. Repito, bonvolu. Reimatasco. Reimatasco. Tasco.
Reimo é casa, né? Reimo é casa, é lá. Reimo, com O no final. Por isso é que eu queria escrever. Ó. Eu vou poder escrever aqui. Ó. Reimo. Reimo. Reimo significa lar, casa. Domo também significa casa. Domo também significa casa. Só que casa no sentido de construção. A casa, a construção, casa, as paredes. E o lá, e reimo significa o lar. No Brasil, na língua portuguesa, a gente usa muito lá em casa, aqui em casa, e em Esperanto a gente usa mais reimo. A gente usa casa, domo, quando a gente se refere, por exemplo, la domo estas flava, a casa é amarela. Eu estou falando da cor da casa. Né? O quê? Da cor da foi pintada a casa. Né? Então, reima é um adjetivo. Reimo é um substantivo. Reima quer dizer de casa. Tasco quer dizer tarefa. Tarefa de casa. Tá bom? Então, vamos apagar isso aqui e apagar isso aqui. Nós temos aqui, nós vamos colocar algumas das frases, não vamos dizer quem escreveu, porque cada um sabe o que escreveu. Então, algumas frases que foram colocadas. Então, a primeira frase é Mi amis multain dolcein. E essa frase, ela está errada. Vamos ver quais são os erros. 1. Acho que você quis dizer que amava muito. Espera aí que eu vou ter que tirar essa daqui da frente. Pronto. Que você amava muito, grande quantidade, muito no sentido de grande quantidade, de doce. Ou eu gosto muito de doce. Né? Na realidade, dolce é um adjetivo. Dolce é um adjetivo. Logo, tem que estar na frase como adjetivo. Exemplo. E aqui eu dou um exemplo. Pudingo estas dolce mangiajo. Vocês sabem o que está escrito aqui? Pudingo estas dolce mangiajo. Pudim é um doce, é um doce. É uma comida doce. É uma comida. Dolce mangiajo. Tá? É uma comida doce, né? Pudingo é uma comida doce. Pudim, já estava escrito aqui embaixo, né? Eu esqueci de tirar, né? Eu esqueci que eu estou trabalhando de uma maneira diferente. Pudingo estas mia preferata dolciaggio. É outra frase. Ó. Pudingo deixa eu até passar isso aqui para baixo. Pudingo... E eu não vi que estava escrito em português ali embaixo. Puxa vida, hein? Pudingo estas mia preferata preferata dolciaggio. Aqui eu não coloquei dolce, eu coloquei dolciaggio. Veja que dolce é um adjetivo e dolciaggio é um substantivo. Aqui, ó, dolciaggio é um substantivo.
que quer dizer coisa doce. Coisa doce. É o doce, né? O doce em si é dolciage, não é dolce. Quando a gente fala da coisa doce, por exemplo, pudingo estas dolciaggio. Pudingo estas dolciaggio. Pudim é um doce. Eu posso até escrever isso aqui. Pudingo estas dolciaggio. Pudingo estas dolciaggio. Pudim é um doce. É um tipo de doce. Pudim é um tipo de doce. Então, quando eu digo pudingo estas mia preferata dolciaggio, eu estou dizendo pudim é o meu doce preferido. Entenderam por que eu não posso usar dolce aqui nessa frase aqui de cima? Eu vou ter que usar dolciaggio, né? Porque dolce não é doce, no sentido da coisa. Lembram da frase Vou voltar lá. Só um instantinho, eu já volto para aí. Eu me passei um pouco nisso aí, professor. Não, nós vamos lá na frente. Deixa eu só dizer. Lembra quando eu peguei reimo, que quer dizer casa, e peguei reima, que quer dizer de casa? Não é casa, é de casa. A mesma coisa aqui. Dolciaggio é doce. E dolce é de doce, é uma comida doce, é uma comida feita de doce, é uma comida que é doce. Tá? Porque passa a ser um adjetivo. Ah, sim. Como em português? Quem falou? Eu falei assim, porque aqui ele é substantivo. Exato. Porque em português a gente usa a palavra doce tanto para o substantivo como para o adjetivo. Eu digo assim, pudim é uma comida doce. Olha só, pudim é um substantivo, é o sujeito aqui, é uma comida doce. Quer dizer, comida é o substantivo, é uma coisa de comer. E doce é a qualidade dessa comida. Eu podia dizer assim, como eu podia dizer assim, vamos dizer, macarronada é uma comida salgada. Salgada é o adjetivo e comida é o substantivo. Tá? E quando eu digo pudingo estas, pudim é o meu doce preferido, aqui, a palavra doce aqui, ela é substantivo. O adjetivo aqui é preferido. Que tipo de doce é esse? É o que eu prefiro, não é um doce qualquer. Tá? E quando eu digo assim, o doce é feito de tal coisa, aí ele já é substantivo. O problema está no português, que usa a mesma palavra com duas funções diferentes, tanto como adjetivo como substantivo. O Esperanto não faz isso. O Esperanto, isso aqui sempre vai ser adjetivo. Por quê? Porque termina com a letra A. Isso aqui sempre vai ser substantivo. Por quê? Porque termina com a letra O. Todo substantivo termina com O e todo adjetivo termina com A. Multa é adjetivo, é uma qualidade, é uma quantidade, adjetivo de quantidade. Então, vamos à frente, que a gente possa passar à frente. Professor, eu penso o seguinte, seria interessante nós anotarmos aqui só o correto, para depois a gente poder fazer um estudo correto, né? Porque aqui tem eu estou dando exemplo, a única errada aqui é essa, amarela. Sim. Essa aqui está certa, pudim.
Pudingo estas dolce mangiaggio, está correta. Pudingo estas mia preferata dolciaggio, está correta. E pudingo estas dolciaggio, também está correta. A única errada é essa. Obrigada. Eu vou tirar. Eu só queria que vocês entendessem. O correto seria, então, como? Me amas multai do caio. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tá? Vamos para a próxima agora, a gente vai chegar lá. Eu vou repetir a frase errada aqui, tá? Vou escrever que está errada. Yames. Errado. Nessa frase também, parece que você tinha dito que o ames aí não está muito certo. Seria mais os chates. Vou dizer. Vamos chegar lá. Primeiro nós vamos passar aqui. 2. Em português, dizemos, estou com vontade de comer doce. Isso em Esperanto quer dizer, mi volas mande dolĉaĵon. Eu não posso dizer, me volas mande dolĉa. Apesar de dolĉa significar doce, eu não posso dizer isso, porque dolĉa não é substantivo. Quando eu digo assim, eu gosto de comer um doce, doce é o quê? Uma coisa concreta, não é? É. E quando você diz assim, a maçã é doce, qual é a coisa concreta aí? Maçã. E doce é concreto? Também, né? Não. Como é que você... Isso é um sentido. Você sente que ela é doce, mas você não pega. Desculpa. Não, você diz assim, o açúcar é doce. O açúcar é doce. O que é o concreto? O açúcar. Doce é uma... É o sentido, o paladar. É o que a gente sente, né? É uma qualidade dele. Me volas mande dolĉa. Entenderam? Então, por isso, eu não posso dizer assim, me volas mande dolĉa, porque dolĉa é uma coisa que não é concreta. Eu quero comer uma coisa que não é concreta? Não posso. Então, eu tenho que dizer dolĉaĵon, doce. A palavra doce, essa palavra doce aqui, no substantivo é dolĉaĵon, tá? Aqui não tem adjetivo. Tá? Nessa frase aqui, ó, mi é o sujeito, é um pronome. Volas é um verbo, quero. Mande é um verbo, comer. O que eu quero comer? Eu quero comer um doce, uma coisa doce. Significa uma coisa doce, um doce. Então, é uma coisa concreta. Ou é uma bala, ou é um bombom, ou é um pudim, ou é, sei lá, uma rabanada, ou é um arroz doce, ou é alguma coisa doce. Eu quero comer uma coisa... moleque, uma rapadura. Isso, qualquer isso. Aí eu botei aqui, ó, pode ser um bombom, ou uma bala, ou outras coisas, né? Ou outras coisas. Volas, o que é mesmo, professor? Volas. Volas é querer. Me volas, eu quero. Mande, comer. Dolĉaĵon. Está aqui em cima, ó. Eu quero comer um doce, é isso? Eu quero comer um doce. Deixa eu botar aqui em português. Assim, não botou coisa, não. Eu quero comer um doce. Tá? Eu quero comer um doce. Então, agora ficou certo. Pode ser um bombom. Povas este. Pode ser bombono. O que é bombono? Bombom. Bombom.
Alçoqueirageto. Eita, nome difícil. É uma bala. A criança até desiste de pedir. Muito Suqueirageto. comprido. Suqueirageto é bala. Tá? Então, o nome genérico é dolciaggio, que é doce, que significa coisa doce. E como em português temos os nomes específicos, como em português, em Esperanto também temos os nomes específicos para determinados tipos de doce. Por exemplo, o pudim, que é pudingo, a bala, que é suqueirageto, o bombom, que é bombom, e assim outros. Tá? Vamos mais em frente. Posso ir em frente? Para que fique bem clara essa frase. Pode, dona Dalva, pode? Sim, essa aí já pode. Tá, tudo bem. Então, mi amis multa. Vou botar aqui de novo. Errada. Não é muito comum se usar a palavra ami para coisas. Pode-se usar. É preferível a palavra chati, gostar de. Tá? Então, aqui eu deveria dizer, eu gosto muito de doce. Não. Então, a frase ficaria, eu gosto de muitos doces. E seria, mi chatas mande multa indultagem. Eu gosto de comer muitos doces. Mi chatas mande multa indultagem. Agora, também poderia ser, eu gosto muito de doces, tá? Mi multe chatas dolciaggio. Então, esta frase aqui, dependendo do que a pessoa que escreveu queria dizer, e essa aqui, uma delas é a frase correta. Tá? Se a pessoa quis dizer, eu gosto de comer muitos doces, é essa aqui, mi chatas mande multae dolciagion. Não usando ame e usando chat. Não usando dolciam e usando dolciagion. Ou se a pessoa quer dizer, eu gosto muito de doce. Mi multe chatas dolciagion. Eu gosto muito de doce. Uma coisa é eu gosto de comer. A outra é eu gosto de doce. Entendeu? Vocês vejam que aqui, tanto aqui quanto aqui, tem a preposição de, depois da palavra gosto. Gosto de. Gosto de comer. Porque eu gosto, quer dizer, o verbo gosto, gostar, em português, ele é intransitivo, ele pede preposição. Mas em Esperanto, ele é transitivo, porque chate quer dizer gostar de. Tá? Não é apenas gostar, é gostar de. Por isso, ele não usa a preposição, que isso já está embutido aqui. Gostar de. Entendido até aí? Entenderam a frase? Qual é a frase? Se eu disser assim, eu gosto muito de... Vamos ver uma coisa aqui. Peraí. Posso passar para frente? Vamos fazer aqui uma outra coisa. Se eu quiser dizer assim, gosto muito de banana, como é que eu escrevo isso? Mi chatas. Mi chatas
Multi. Olha só. Porque em português, o que eu suprimi aí em português? O D. Não, em português, eu suprimi uma coisa. O que essa frase realmente está dizendo? Eu gosto muito de comer banana. Eu gosto muito de comer banana. Né? Então, eu gosto muito de comer bananas. Vamos dizer assim, bananas. Né? Então, eu teria que botar me chatas, olha só como é que fica a coisa. Me multe, chatas. Meu nome é José Silva e eu já ganhei Salutam, professor César Reis. Salutam, Carega Frato. Estas grande apresuro vide vim. Yes. Me ancam. Então, como eu disse para vocês, eu vou ter que usar me multe chatas mangi bananon. Bananoi. Tá? Por que eu tenho que escrever isso? Porque aqui está o eu, me, aqui está o chatas, gosto, e aqui o muito, ele vem aqui para trás. Só que o que modifica verbo não é adjetivo. Por isso não é multa, é multe chatas. Porque se eu colocar multa, está errado. Né? Eu posso colocar multa em banano, se a frase fosse diferente. Mas eu gosto muito de comer banana. Então, me multe chatas. Agora, comer, mande. E bananas, bananoi. Dalva, você poderia repetir em Esperanto a frase? Mi multes chatas mande bananoi. Isso. Vocês compreenderam por que eu estou usando multe? Yes. Porque em português isso não fica muito claro. Eu digo assim, eu gosto muito de banana. Eu estou usando um adjetivo para modificar um substantivo. E eu gosto muito de comer banana. Eu estou usando um substantivo também para modificar um verbo. Porque tanto uma quanto outra vai mudar, vai qualificar o verbo, vai modificar o verbo, e não o substantivo. Eu não gosto... quando eu digo eu gosto muito, é a maneira como eu gosto. Eu não gosto pouco. Eu não gosto mais ou menos. Eu gosto muito. É a maneira de gostar. Então, por isso, é o advérbio que deve ser usado. Eu já falei isso para você. Vou até escrever aqui. Adjetivo modifica substantivo. Substantivos. Advérbio modifica verbo. Toda vez que a frase tiver um modificador do verbo, esse modificador, essa palavra tem que ser em advérbio. Aqui é um advérbio. Multe chata. Tá? Multe chatas. Vamos ver um outro adjetivo que fique mais fácil. Vamos ver. Ela canta. Canta belamente.
em português, eu estou usando um advérbio ou um adjetivo? É de modo belo, né? Então, é Adjetivo. um advérbio. Então, Isso, é um de advérbio. modo belo. Tá? Então, aqui nós estamos usando um advérbio. Tá? Belamente, modo belo. Então, isso em Esperanto também é assim, só que o Esperanto é sempre assim. E o português modifica mesmo. Então, Cantas belle. Cantas belle. Belle, né? Advérbio. Ou nós podemos inverter, que é o mais correto, belle cantas, que é o mais correto. Tá? Agora, o canto dela é belo. O modo de cantar dela, o canto dela é belo. Aqui eu estou usando um advérbio ou um adjetivo? Adjetivo. Eu sim. É o canto que é bonito. Adjetivo. Então, é um substantivo, né? Isso, exatamente. Então, Chia canto esta bela. Então, vejam que quando é adjetivo, termina em a. Quando é advérbio, termina em e. Entendeu? Então, sempre isso, sempre quando nós tivermos essa situação, vai ser assim. Tá? Então, vamos para o próximo quadro. Agora, vamos à próxima frase, que também está errada. Tá? Deixa eu escrever aqui que ela está errada. Isso é uma correção de dever de casa, professor. Viu, professor? Pois não. Isso é uma correção de dever de casa, de Rei Matasco. Eles fizeram. Eu não cito quem foi que escreveu, para que eles não se sintam constrangidos. Por isso é que eu gosto da aula presencial, que na presencial a gente não se sente constrangido, que não está sendo filmado, nada disso. Então, na sala de aula, a gente diz, ó, fulano escreveu, não é assim, Jô? A gente coloca o que cada um escreveu e cada um enfrenta os seus próprios erros. Mas aqui a gente deixa, porque a gente sabe que não vamos expor as pessoas ao público em geral, né? Então, lá instruisto, teniros eu se adom. Essa frase está errada. Claro. A preposição eu, essa preposição aqui, ó, ela significa de dentro de. Eu. Eu. De dentro de. Então, ieniros significa entrará. Como é que alguém pode entrar de dentro de? Pode sair, não é? Concorda? Claro. Não pode entrar de dentro de, pode sair. Então, logo a frase fica sem sentido e entrará de dentro de sua casa. Não pode entrar de dentro de sua casa. A frase correta é lá instruisto enirus ensiadomo. Ou poderia ser também, eu não escrevi, lá instruisto eliros ensiadomo, que é diferente. O professor outra frase. Sairá de sua casa. Então, a frase pode ser lá instruisto eniros ensiadomo, usando o verbo que foi colocado aqui, enir, entrará em sua casa, ou pode ser el iros, usando a preposição que está aqui. Sairá de sua casa para ir a algum lugar. Compreenderam a diferença? Compreendeu por que aqui está errado?
Essas duas coisas aqui, essas duas questões aqui, elas não podem trabalhar juntas. O Euniros. Hã? Quem falou? Eu falei, não combinam. Não combina, né? Está errado. Entrar Compreendeu, Dalva? Está entendendo? Sim. Então, eu é de dentro para fora. En é para dentro. Enire, entrar. Então, a palavra enire, o verbo enire, significa entrar. E quando a gente for usar numa frase, enire, en, corretor, em la domo, ou em la... corretor sempre corrige para M. Em la paneio. La paneio quer dizer o quê? Padaria. Na padaria. Lá trinqueio. Trinqueio quer dizer o quê? Trinqueiro. É o bar, trinqueiro. de beber. De beber. Lugar onde se bebe. Bar. Né? Em lá bazaro. Né? Em lá bazaro. Em algum lugar. E a palavra, o verbo eulire, significa sair. Sair. E quando formos usar o verbo, nós vamos usar, aqui eu esqueci de botar verbo no passado, por exemplo. Isso. Aqui, liris. Eu, lá domo, da casa. Eu, lá paneio. E assim, eu lá quineio. Eu lá teatro. Né? Saiu, ou vai sair, ou sairá, ou sai, dependendo do tempo do verbo, de algum lugar. Eu é sair de. Tá? Eu é de dentro para fora. Quando eu uso com o verbo ir, é sair. Compreenderam isso? Está bem entendido? Essa frase ficou bem entendida? Perfeito. E aí fica o eu nas duas. Eu te adomo, tanto faz no eniros ou no eliros. Não, enire é em. Enire, em. Eulire, eu. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu fiz uma outra coisa. Não, aqui. não. Peraí. Eu estou querendo saber o verbo. Enire é entrar. Entrar. E elire é sair. Sair. Tá. Então, enires é em. E eulires é eu. Tá? Eu. Então, agora a gente vai fazer algumas perguntinhas, né? Como sempre. Né? Como é que eu posso dizer? Ele saiu do cinema. Hegel, como é que eu escrevo isso? Como é que é ele? Você deve estar sem som, hein? Desculpa, eu vou falar. Como é que é, Hegel? Elires. Do cinema não me lembro, professor. Eu lá. Não, mas antes do cinema tem a preposição. Em lá. Eu. Lá. Quineio. Quineio. Dalva, como é que eu digo ele, ela entrará no mercado? Vai escrevendo o que você sabe primeiro. Ela, she, eniros. É bom. Em lá
Mercado, não lembro mercado. Bazaro, o super bazaro. Ô, Jô, como é que eu digo eles? Espera aí, vou ver alguma coisa aqui. Isso é feito ao vivo, eles estão saindo de casa. Eliras saindo. Estou no celular, então está a mínima. Eu lá domo. Tá bom? Então, quem quiser copiar, copie, porque é o exercício. Então, essas frases aí são para vocês guardarem como modelos para qualquer outra com essa mesma estrutura, tá? Qualquer outra em português que você pegar saiu de casa, ele saiu do cinema, ele saiu da feira. É só você encontrar o que quer dizer feira e você sabe escrever. Aliás, hoje eu não vou passar exercício de casa, já venho fazendo há 3 semanas, hoje eu não vou fazer. Mas a semana que vem eu vou fazer exatamente sobre isso, tá? Passar aí um bocado de exercício, vocês vão ter que recorrer ao dicionário. Ele não tem, né? Eliras, eu lá domo. Porque estão saindo, saem, é verbo presente. Eles saem, estão saindo. Isso é verbo do presente. Tá. Existe uma outra maneira de falar, mas que não se usa, não há necessidade. Posso ir à próxima? Pode. Próxima frase. Está até riscada aqui, porque está errada também. Tá bom? Então, vamos lá. Laviro, escribos, cartas por la filo. Aí a pessoa que fez botou aqui que o sujeito é viro, muito bem, e que está no futuro, o verbo também, e aí botou a preposição por. E aí é que está o problema, né? Em português, dizemos, eu tenho que tirar aqui vocês, o homem escreverá uma carta para o filho. Esta preposição para, em Esperanto, é ao. Então, a frase fica: laviro, escribos leteram, ao la filo. Isso aqui eu até esqueci de acertar. Isso aqui, esse carta aqui, a pessoa que escreveu, foi apenas um engano, isso é normal. Tá? Isso acontece, eu até faço isso às vezes sem querer. Laviro, escribos, leteram, aula, filo. Então, o erro aqui não é o carta, o erro aqui é a preposição. Essa preposição por, ela está errada. Por quê? Porque por não significa para em direção a, com finalidade de. A preposição por, no caso aqui, é em lugar. Aqui a frase, laviro, escribos, leteram por lafilo, significa em português, o homem escreveu uma carta pelo filho, em lugar do filho. Compreenderam isso? Entenderam? Em lugar do filho, por aí é em lugar do filho. Ao invés do filho escrever, o filho está machucado, está impossibilitado por algum motivo de escrever. O homem foi lá e escreveu. Né? Quem ia escrever estava impossibilitado e ele escreveu pelo filho. Entendeu, Jô? Senão, não tem problema. Pode dizer, que eu explico de novo. Não, está certo. Entendeu, Dalva? Sim, professor. Se o homem
se aí o homem escreveu uma carta para o seu filho, para o filho, é laviro, scribus leterum alla filo. Compreendeu, Hegel? Também não seria o per, né, professor? Não, per é por intermédio de. O Hegel, você está sem som. Você falou, mas eu não entendi. Você compreendeu? Sim. Sim. Se eu usar por, significa por intermédio de. Tá? Então, isso aí eu tenho que... Deixa eu ver qual é a próxima. Não, vamos ficar nessa aqui mesmo. Então, como é que eu digo? Deixa eu aumentar isso aqui. Como é que eu digo? O pai fez o dever de casa para a filha. Como é que eu escrevo isso? Não vou falar, não. Deixa eles falar. Não vou falar, não. Deixa eles falar. Lapatro. Dalva, sabe? Fazer Não esqueci como é que é fazer. Como é que é? Hã? Eu esqueci como é que é fazer. Fare. Não esqueci. Fare. Fare. O verbo fazer é fare. Pares. Lapatro. Passado, pares. Pares. Dever de Como casa. é que é dever de casa? É o que nós estamos fazendo aqui. Reima Tática. Lá, reima. É reima que eu escrevo? Hã? É reima. Mas é reima. É reima mesmo? Fazer reima. Aí entra o... Não falta nada aí, não? Não falta reima. nada nesse reima? Reima. O que mais? De casa. Não. Espera aí. Lapatro, fares, la reima. De casa. O que mais? Não. Posso botar o de, preposição de, não? Não. Lembra lá do início? Olha aqui, ó. Ó a cola, ó. Reima, tarefa de casa. Reima. Tarefa de casa. Com. Sim, desculpa. Agora, qual é a preposição que eu vou usar? Para a filha. Qual é a preposição que eu vou usar? Por, no lugar dele. Aulá? Aulá, não. Olha só. Olha o que está escrito aqui embaixo. Quando ele faz no lugar dela. Qual é a preposição? Por lá filino. Por lá filino. Então, aqui sim. Aqui a gente usa por. É no lugar dele. No lugar dela. Guardem isso. Por, quando nesse caso, vai ser usado em lugar de. O filho. Mandou um abraço para o pai. Como é que fica isso? O filho mandou um abraço para o pai. A filha Sandes. Vou falar, desculpa. Sandes. Acaba atrapalhando. Como é que é abraço? Não, professor, tudo bem. Abraço. Como é que é abraço? Como é que é braço? É braco. Abraço. Eu acho que eu não ensinei para vocês ainda. Bracumo. Bracumo, no caso, aí, bracumo. Abraço.
Agora, mais importante, o que me interessa é isso. É por ou é ao? É por ou é ao? Ele está mandando no lugar de alguém ou ele está mandando para o... É o quê? Para o pai. Ao lá. Pátrio. Então, eu queria que vocês guardassem também isso. Tá? E quando é em lugar de, é por. Quando é direcionado a, é al. Vamos à próxima. La coquino enires em la coquineio. É a pessoa que escreveu, botou sujeito coquino, tá certo? Verbo no passado e em lá. Coquinei, faltou um N aí, coquinei. Mas aí é o que eu vou deixar, está escrito aqui embaixo. Ó, ela está aqui embaixo. É a correção. Eu botei assim, a frase está correta. E ficará, aqui é e ficará desta forma. La coquino enires em la coquineio. Então, toda vez que a gente coloca um verbo de movimento, e o verbo enire é um verbo de movimento, né? Eu tenho que colocar o objeto, o acusativo de movimento. E como é que fica essa tradução, professor? A galinha. La coquineio. A galinha entrou no galinheiro. Essa foi na aula passada, né? Exatamente. Tá, obrigado. Então, vamos terminar por aqui hoje. Eu agradeço a vocês pela presença. Me dancas ao ouvir. Participe ao professor César Reis, que trouxe a nós um brilhantismo para a aula de hoje. Muito obrigado. Tá? Espero que o senhor se recupere cada vez mais rápido. Me dancas. Dankinde. Essa grande apresura.